Frank Sinatra revelou a verdadeira causa da morte de Marilyn Monroe. Nos últimos anos da vida de Frank Sinatra, ele frequentemente se pegava relembrando seus muitos amores e perdas. As conexões que ele fez ao longo de sua incrível jornada como artista. Um dos relacionamentos que mais o afetou foi aquele que ele compartilhou com a falecida socialite de Hollywood e notório símbolo sexual, Marilyn Monroe. Embora as circunstâncias em torno do que realmente aconteceu naquele fatídico dia de agosto de 1962, quando Monroe foi encontrado morto por uma suposta overdose de drogas, permaneçam um tanto misteriosas. O amigo íntimo de Sinatra e ex-gerente de estrada, Tony Opdizan, lembra como Frank acreditava que ela havia assassinado. Segundo ele, Sinatra também nunca se recuperou totalmente de sua morte. Opdizan afirma que, embora Sinatra e Monroe fossem muito próximos, eles não eram amantes, como alguns especularam. Sinatra achou Monroe charmosa, bonita e engraçada, mas também reconheceu que ela era profundamente perturbada, frágil e vulnerável. Ele não podia simplesmente dormir com ela e ir embora como algumas pessoas podiam. Ele era muito cavalheiro para esse tipo de coisa. Mesmo que eles não estejam intimamente envolvidos, Monroe confidenciou todos os seus segredos mais profundos e sombrios com os velhos olhos azuis. Ela compartilhou com ele coisas como os detalhes escandalosos de seus casos com John F. Kennedy e seu irmão Robert F. Kennedy, para começar. Quando aqueles casos fumegantes, e para não mencionar infames, terminaram abruptamente. Marilyn revelou a Frank que não entendia por que eles a cortaram de suas vidas tão completamente depois que ela parou de dormir com eles. Cerca de uma semana antes de morrer, Monroe passou um tempo no prestigioso Calneva Lodge, nos arredores do pitoresco Lago Tahoe. Frank tinha o controle acionário daquele estabelecimento na época. O que o resto do mundo ignorava era o fato de que ela estava lá para passar um tempo sozinha com seu ex-marido Joe DiMaggio, que também estava na área. Ela até planejava anunciar que ela e a lenda do beisebol haviam voltado publicamente por meio de um comunicado à imprensa que pretendia fazer uma semana depois. A imprensa, sem saber do que se tratava o grande anúncio, supôs que ela iria compartilhar os detalhes suculentos de seus relacionamentos com JFK e RFK. Mas de acordo com as memórias de Opdizan, Sinatra and Me, in the Wee Small Hours, Marilyn nunca teria dramado o feijão sobre esse assunto porque ela ainda sentia algo por John. Frank aparentemente acreditava nisso se ela nunca tivesse convocado aquela coletiva de imprensa. Então ela poderia muito bem ter vivido muito mais do que viveu. Poucos dias depois de sua morte prematura, o advogado de Sinatra, Mickey Rudin, que também trabalhava com Monroe, deu a notícia a ele de que ela havia sido morta. Há um boato circulando na época que até parecia sugerir que os lacaios do chefe da máfia Sam Giancana podem estar de alguma forma envolvidos em sua morte. Alguns desses homens até reivindicaram algum nível de envolvimento em seu assassinato. De acordo com o livro de Opdizan, Frank tinha várias fontes próximas a Monroe que lhe contavam a mesma história. De acordo com suas informações, Monroe foi assassinado com um supositório Nembutal, e Robert Kennedy ou a máfia estavam envolvidos. Mais de 5 décadas depois, a verdade ainda permanece indefinida. Inúmeras teorias da conspiração estão em circulação há séculos. Mas Opdizan ainda admite que não foi capaz de deixá-los descansar. O que ele pode confirmar com confiança, entretanto, é que Sinatra permaneceu assombrado por sua morte até o túmulo. Ator padrinho Gianni Russo acreditava que RFK tinha matado Marilyn. Russo, como você deve se lembrar, interpretou o mafioso Carlo Risi nos filmes O Poderoso Chefão. Em seu livro Hollywood Godfather, My Life in the Movies and the Mob, Russo revelou vários detalhes da morte de Marilyn que haviam sido mantidos em sigilo. Russo afirma que teve um caso intermitente com Monroe que começou quando ele tinha 16 anos e ela 23. Para apoiar sua afirmação, Russo produziu uma foto deles juntos no Calneva Lodge, tirada poucos dias antes dela. Morte trágica em 5 de agosto de 1962. Ele afirma ainda que o cinegrafista que tirou a foto não era outro senão o chefe do crime de Chicago, Sam Giancana. Russo especula que Giancana e a máfia tinham como alvo Monroe na tentativa de chegar ao presidente John F. Kennedy. De acordo com um relatório surpreendente divulgado pelo Daily Mail, o plano era filmar Monroe participando de um trio com JFK e Robert. Eles então planejaram usar a referida fita para chantagear o presidente a invadir Cuba e devolver os cassinos da nação insular à máfia.
Mas quando o presidente não apareceu no resort, eles tiveram que fazer alguns ajustes em seu plano sinistro. Russo alega que Monroe soube da trama e ameaçou denunciar a multidão à mídia. Quando RFK soube do plano de Monroe, ele supostamente conspirou para matá-la para acabar com sua agenda. Russo está convencido de que apenas Bobby poderia ter matado Marilyn. A multidão não teria feito isso porque eles gostavam muito dela. Eles sabiam que ela tinha fama de festeira. Tudo o que eles teriam que fazer seria alimentá-la com alguns comprimidos. E talvez um par de bebidas fortes e ela teria dormido com qualquer um. De acordo com o livro de Russo, um homem que atendia pelo apelido de The Doctor, que era um assassino e um médico genuíno. E rotineiramente realizava grandes sucessos para a máfia. Injetou ar em uma veia perto da região púbica de Monroe, o que acabou causando uma embolia e acabou tirando sua vida. Mas para o legista, sua morte parecia apenas uma overdose de drogas comuns. Marilyn realmente tirou a própria vida? Então, a história oficial diz que Monroe estava profundamente deprimida e sob uma tremenda pressão nas semanas e meses antes de sua morte. Ela supostamente sentiu que sua vida não estava mais sob seu controle, então ela se matou. Mas foi isso que realmente aconteceu? Bem, não há dúvida de que Monroe realmente estava deprimido. Mas isso foi o suficiente para ela se sentir compelida a acabar com a própria vida. Essa é uma questão que tem sido muito debatida por mais de meio século e provavelmente nunca será totalmente resolvida. O que sabemos é que ela lutou para cumprir as exigentes obrigações de ser uma estrela. E que ela lidou com esse estresse contando com um regime pesado de drogas psiquiátricas e recreativas para se manter um tanto equilibrada e pacificada. Então, o que você acha? Os Kennedys estavam de alguma forma envolvidos na morte de Monroe em algum tipo de tentativa de impedi-la de levar seus negócios com ela para a imprensa? Ou foi a máfia que a matou para reforçar suas operações de jogo? Deixe-nos saber o que você suspeita na seção de comentários abaixo. E antes de ir, certifique-se de nos mostrar um pouco de apoio, dando um like neste vídeo. E se inscrevendo em nosso canal, caso ainda não o tenha feito. Toque no ícone do sino para ativar as notificações e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos mais recentes e futuros. Contamos com você na próxima vez para outro vídeo repleto de fatos.